Renove sua mentalidade e transforme a comunicação para melhorar a dinâmica familiar. Tirar uma machetezinha aí, mudar o comportamento e a mentalidade de vocês. Tem um verso, um capítulo na Bíblia, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da tua mente. Então, a gente não precisa se conformar com uma maternidade caótica, estressante, cheia de conflito, cheia de dúvida, cheia de culpa. A gente pode sim renová-la, transformá-la através da nossa mentalidade. E tudo que eu vou trazer para vocês, meninas, foi aplicado aqui na minha casa, no meu lar. Eu me chamo Suzane Anselmo, eu sou psicóloga já há 15 anos, há 12 anos trabalhando só com mães e com famílias, seja em escola, seja em hospitais pediátricos, mas eu digo que o que me gabaritou mesmo para hoje poder estar aqui falando com vocês foi a minha prática. Todas as minhas teorias, eu vou dizer que caíram por terra a partir do momento que, de fato, eu me tornei mãe. Quantas coisas eu tive que aplicar e que não fazia o menor sentido, que não funcionava. E o quanto que foi para mim desafiador em relação àquilo que eu acreditava que era maternidade, quando eu me vi dentro da maternidade, precisando guiar uma pessoa, educar uma pessoa, cuidar de uma vida. E essa vida não é qualquer vida, é uma vida que a nós foi depositada a confiança de que a gente daria conta. Então, se a Patrícia está aqui, a Pátia, a Josiana, a Ana Caroline, vocês não têm esse filho à toa. Até os desafios que você tem encontrado na tua maternidade não é. Isso tem trabalhado quem você é e como que você está lidando com a tua criança. Só que a gente pode sim se perder no meio do caminho se a gente não estiver bem. Se a gente emocionalmente, se a nossa mentalidade, se a nossa cabeça não estiver boa. Vou perguntar aí de vocês. Como é que é dentro do lar de vocês quando vocês estão bem, estão tranquilas, estão confiantes? As coisas começam a funcionar, funcionam ou desandam? A tendência é o quê? É desandar. Agora, quando as crianças estão desreguladas, o marido ou os familiares não estão tão bem, mas você está bem, você consegue orquestrar. Agora, quando você está mal, como é que fica o caos aí dentro? E as mães dizem, meu Deus, parece que o termômetro dentro da minha casa sou eu. Vocês têm esse sentimento também? Pode balançar aí com a cabeça, se fizer sentido ou não. Então, quando a mãe está ok, quando a mãe está equilibrada, até as maiores birras, crises se tornam mais amenizadas, não é assim? E não é à toa, meninas, que é por isso que eu digo que eu trabalho com mães. Por que eu não trabalho com as crianças? Porque elas, quando estavam comigo, elas só passavam 1 hora, 50 minutos. Só que elas passam 24 horas, todos os dias da semana, com suas mães, em especial. Tem um momento da escola, mas no geral é com suas mães ou com algum cuidador. Então, se eu preparar essa mãe, eu consigo alcançar uma mãe que tem 5 filhos. Eu tenho várias mamães aqui no grupo que tem 5, tem 4, tem 3 filhos. E eu atender a criança, eu teria que atender de 1 a 1. Então, quando eu atendo essas mães, eu consigo atingir a infância. Eu consigo realmente ser guardiã dessa infância dessas crianças. E tem os temas que mais causam angústia nas mamães. Pode colocar aqui no chat o que mais angustia vocês, né? Normalmente são as birras, são a desobediência, a preocupação, não quer se alimentar, não quer comer nada direito, não dorme no horário, dorme muito tarde, está usando muita tela, está muito agressivo. E todas essas coisas fazem com que essa mãe se sinta culpada, se sinta estressada, se sinta frustrada, comece a duvidar de que, de fato, será que eu sou capaz? Então, não adianta a gente trabalhar de trás para frente. A gente precisa entender que parte de nós. Então, eu vou trazer hoje para vocês 2 estratégias. Ué, Rosane, só 2 para eu poder parar esse furacão aqui dentro de casa? Exato. 2 estratégias. A Patrícia diz, eu sou estressada e acabo gritando todo dia. E aí nisso a gente vai aprender como que a gente muda inclusive essas falas, tá, Patrícia? No momento, a birra, fala e não me obedece. Então, vocês percebem que o que tira vocês do eixo é um comportamento da criança, não é a criança. A criança em si vocês amam demais, sim ou não? Se não amassem, ninguém ia estar aqui, ó, quinta-feira, 20 horas, para poder estar aprendendo como lidar com essa criança. Quem aí já ouviu falar que filho não vem com manual? Levanta a mão. Que não tem manual para ser mãe. E aí eu digo que essa foi uma das maiores mentiras que a gente comprou
por toda a vida. Desde a nossa infância, a gente ouvia nossas mães, as pessoas falando isso, e até hoje a gente também reproduz essa fala, sendo que isso, na verdade, gente, não é a verdade. Porque quando a gente entende quem é criança, como que o cérebro dela funciona, o que quer dizer cada comportamento, a gente para de agir por instinto e a gente começa a agir de propósito, com intenção e com conhecimento. Então, por que essas duas técnicas, Suzane, se eu aplicar, essas duas técnicas vai ajudar, vai mudar as coisas aqui em casa? Vai. É treino. É treino assim como para você ir para uma academia e melhorar seu corpo, assim como para você aprender um novo esporte, assim como para aprender uma nova profissão. Para a gente ser a profissional que nós somos hoje, e até mãe que nós somos hoje, a gente foi treinando. Lembra de você quando teu filho nasceu, teu primeiro filho em especial, que você nunca tinha cuidado de nenhuma criança, nunca tinha passado noites acordada, nunca tinha trocado fralda. E pensa que depois de 6 meses, como é que era para você trocar uma fralda? A gente normalmente troca, sem acender a luz, não é não? Trocamos a fralda sem acender as luzes, só no tato a gente vai conseguindo trocar uma fralda. Mas nas primeiras semanas é um caos. E meleca toda de cocô, e vaza, e a gente fica nervosa. Assim é para uma profissão, e assim é para qualquer coisa na nossa vida. O início, ele é muito desafiador. Quando a gente pega o fio da meada, a gente começa a entrar no modo automático. E esse modo automático é o que eu vou pedir para que vocês comecem a olhar de uma forma bem diferente. Suzane, dá para eu seguir de modo automático sendo mãe? Vocês acreditam que sim ou que não? Eu vou dizer que não, né? Não dá. Sabe por quê? Porque são pessoas. E não é uma pessoa já crescida, evoluída, amadurecida, em que você já sabe o que esperar daquela pessoa, porque ela já tem um padrão. A gente está falando de uma vida que ainda está no começo de uma jornada, onde ainda está desenvolvendo, onde está criando, se conhecendo e criando formas. Então, como aqui a Ana está colocando, minha filha não aceita, o não é muito agressiva, ela ainda não entendeu o que é esse não. E é isso que a gente vai entender aqui, tá, meninas? Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, até para poder não sair do viés aqui. Vocês só confirmam se está aparecendo para vocês. Apareceu? Então, aqui meu convite, na verdade, é você que sempre está expressando de que eu já tentei, Suzane, e não funciona. E aqui eu quero te dizer que essas duas ferramentas, só duas que você vai ter conhecimento hoje, realmente vai fazer seu filho te ouvir e te obedecer. Em que contexto, Suzane? Na birra, na agressividade, na desobediência, quando está respondendo, quando não colabora. Então, vocês vão começar a entender que o grito, na verdade, é um dos piores recursos que a gente pode utilizar quando a gente quer trabalhar essas demandas com a nossa criança. Sendo que o grito, normalmente, é o recurso mundial das mães. Parece que quando o bebê nasce, a gente já vai para uma escolinha, aprende que tem que gritar, não é assim? Meu Deus, eu ouvi minha mãe gritar, eu achava aquilo tão desnecessário, eu achava que a minha mãe estava doida. Agora eu sou mãe e quando me vejo, eu estou gritando tanto quanto ou até mais que ela, não é assim? Então eu fui comprando essa ideia de que realmente, para você ser uma pessoa de valor, uma pessoa responsável com princípios, eu cheguei a um período, gente, antes de ser mãe, que eu achava assim que era só totalmente desnecessário os gritos, as palmadas, os castigos que a minha mãe colocava. Eu sou da época da criação de que escreveu, não leu, o pau comeu, sabe? Então, todo dia, lá em casa, tinha umas peias que rolava por lá. E eu cresci por muito tempo achando que esse era o caminho. Até porque, muito eu ouvi do meu pai e da minha mãe de que eles só eram as pessoas que eles eram honestas, responsáveis, porque o pai e a mãe deles tinham batido muito neles, tinha castigado, colocava limite, só bastava olhar que eles já obedeciam. Você tem que ser disciplinado a partir da peia, da porrada, não sei como é que vocês chamam aí, tá? Então, o castigo, a punição, tudo isso eu entendia que era uma ferramenta saudável para educar uma criança. E na minha formação, há 17 anos atrás, 18 anos atrás, quando estava estudando psicologia, tinha um termo que os psicólogos usavam, os professores, que diziam assim, a psicopeia. Gente, quando a teoria não funcionar, a psicopeia funciona. Que era o quê? Era a violência. Então, a gente percebe que até nas faculdades a gente estudava de que a violência, a disciplina através do grito, da punição, da violência,
era válido para poder conseguir educar uma criança. E mais do que ouvir isso, muitas de nós passamos por esse tipo de educação. Sim ou não? De que ficava de castigo, de que criança não tem vez, criança tem que respeitar o adulto, criança não tem vontade própria, criança não pode gritar. Era assim ou não era? Então, a gente aprendeu que as emoções de uma criança têm que ser ignoradas, porque ela não sabe de nada. Nós, adultos, é que sabemos, porque nós, adultos, somos as pessoas que têm o cérebro maduro, sendo que dessa forma a gente mais desrespeita e ignora a criança. E essa frase de que criança tem que respeitar o mais velho, se a gente for parar para pensar, essa criança vai crescer. Sempre haverá pessoas mais velhas do que ela. Não é assim? Então, em que momento em que ela vai conseguir ser ela de verdade? Se sempre vai ter alguém apontando, dizendo que não é assim. E a gente cresceu com a cultura dessa violência de que eu não preciso respeitar o que uma criança sente. Eu tenho que eu ser ouvida. E a gente foi reproduzindo isso de forma automática, de modo natural, porque se não fosse assim, eu não seria quem eu sou hoje. Falar, Suzane, eu apanhei minha infância inteira, eu estou assim, eu sobrevivi. Eu digo, é verdade, nós sobrevivemos. Mas quantas dores hoje a gente carrega dentro de nós por conta dessa sobrevivência ao nosso pai e à nossa mãe? Porque aquelas pessoas que tinham ali o poder, aquelas pessoas que tinham o poder, deixa eu tentar passar aqui. Aquelas pessoas que tinham o poder de nos amar, de nos educar, eram as pessoas primeiras que nos agrediam. Então, hoje, o convite é para que os nossos filhos, quando crescerem, eles possam dizer, eu vivi a minha infância. Eu vivi a minha infância do lado da minha mãe e do meu pai, com respeito, com amor, e por isso eu também respeito. A gente troca a frase de que criança tem que respeitar os mais velhos, pela frase, todo mundo respeita todo mundo. Seja mais velho, seja criança, todo mundo respeita todo mundo. Olha a leveza dessa frase. Filho, você se respeita, mamãe te respeita, você respeita a mamãe, eu te respeito. Então, é muito mais fácil do que eu dizer, independente do que tu sinta, independente de você estar certo ou errado, respeite os mais velhos. Vocês percebem a diferença? A sutileza dessa frase, mas que gera um impacto muito grande na questão da criança. Estou tentando passar aqui adiante. Foi. E aí, quais são hoje os maiores desafios? A gente já até citou por aqui. As birras intermináveis. Então, Suzane, por que meu filho faz birra? A birra, gente, a gente vai entender depois com mais profundidade que a birra é, na verdade, uma forma que a tua criança tem de se comunicar. A birra jamais é para testar tua paciência, a birra não é feita de propósito, só para poder testar os teus limites. A birra começa a partir, normalmente, de 1 ano e 8 meses, 2 anos, mais precisamente. Por quê, Suzane? Porque essa criança começa a afirmar a personalidade dela, quem ela é, tá? E se eu começo a afirmar quem eu sou, se eu só dizer sim para o papai e para a mamãe e eu anular tudo o que eu quero fazer, eu não vou estar sendo eu vou estar sendo eles. Então, claro que a criança não tem essa percepção consciente, é inconsciente que ela vai reagindo, e o cérebro é feito realmente de propósito para se opor, para poder saber quem ela é. Eu não sou mamãe, a mamãe quer que eu tome banho, mas eu quero brincar. Então, quando a criança entra numa crise emocional, que normalmente é mais intensificada, quando ela está com muito sono, e aí quando as mães falam assim, é porque ele não dormiu hoje, ou então, porque ele acabou de acordar, né? São normalmente as horas mais críticas. Perto da hora de dormir, perto da hora de se alimentar, então já está com fome. Como é que nós ficamos quando a gente está com fome? Tem várias mulheres que dizem assim, meu Deus, eu viro uma onça, né? Eu fico muito brava quando eu estou com fome, eu fico mal-humorada. E a criança também fica. Quando ela não dormiu direito, quando ela teve um dia muito agitado, com muito estímulo, lugar diferente, quando está adoecida. Então, esses momentos, normalmente, são os gatilhos para acionar birras mais intensas. E aí, depois, uma das ferramentas que eu vou ensinar para vocês é justamente o que eu faço para que eu evite esses gatilhos. Como que eu vou manobrar isso para meu filho nem entrar na crise, ou se ele entrar, porque é um processo natural, não depende de mim, Suzane, não depende do meu filho. Depende da forma da resposta do corpo dele. Então, Suzane, mas o filho do fulano não faz birra. Todos fazem. Uns com mais intensidade, outros com menos.
E a forma como esse ambiente, essa família lida com essa birra, vai determinar se ela vai ser mais intensa, se ela vai ser menos, se vai acontecer mais vezes ou menos vezes. Mas o fato é, a birra, ela vai existir por conta da imaturidade da nossa criança. Um outro ponto, das maiores dores das mamães aqui, que do nosso grupo, da nossa comunidade, era justamente a desobediência. Suzane, eu falo 1000 vezes. Não adianta. Esse menino não me ouve. Não, eu não sei, parece que eu estou falando com a parede. E, gente, a desobediência a partir dos 5 anos, ela começa a ser mais frequente. E ela fica mais intensa até mais ou menos os 10, 11 anos. Fala, meu Deus, lascou. O meu ainda está com 6, quer dizer que eu tenho 5 anos pela frente? Não, calma. Por isso que você está aqui, viu? É a fase mais comum, principalmente se nessa primeira infância, de 1 até 6 anos, a tua criança não, como diz assim, não foi bem trabalhada as emoções dela. Quando a gente fala das birras, a gente fala dessa manifestação emocional. Quando o pai e a mãe não têm esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui agora, que vai muito pelo instinto, pela punição, pelo grito, eles vêm com o ouvido já treinado de que ela vai gritar, mas vai fazer. Ela vai gritar, mas daqui a pouco passa. E aí a gente vem, sabe, tipo assim, mal acostumado. Então, a desobediência é, sim, muito fruto dessa primeira infância vivida, mas também é fase do organismo, do desenvolvimento dessa criança. Então, não é sobre, então eu falhei total, por isso que está assim. Não, você pode ter acertado 100% e ele vai se manifestar assim. É desobediente para quê? Para cooperar com as coisas de casa, para tomar banho, não quer tomar banho, não quer dormir. Se a gente pode desligar a tela, não desliga, é só você virar as costas que vai lá e faz de novo. É assim ou não é? Então, você acaba falando várias vezes e não se sente ouvida, essa criança não coopera. Aí, enquanto você não perde os seus limites de gritar ou até mesmo de agredir a criança, ele não se move. E é se repetir 1000 vezes, e isso tem que ficar todos os dias, o quanto que isso suga a nossa energia. O quanto faz a gente se sentir, cara, eu não consigo mandar no menino desse tamanho. E aí é quando a gente vai começar a mudar esse pensamento, ao invés de eu não consigo mandar nessa criança, a gente vai mudar o discurso para o que eu tenho que fazer para o meu filho começar a cooperar mais. Qual estratégia eu vou usar para que ele me ouça na primeira vez que eu falar, ou no máximo na segunda vez? Perceba que ao invés de a gente repetir uma linguagem de que a gente não tem resultado, a gente agora vai, na verdade, começar a usar uma linguagem de que como ou o que eu posso fazer diferente. Transformai-vos pela renovação da tua mente. Se a gente repete todo dia o mesmo comportamento, vocês estão vendo isso na prática. Se não está funcionando, é porque está na hora de mudar a estratégia. Como é que eu sei, Suzane, se a minha comunicação está adequada com o meu filho? Olha o resultado. Se ele continua só piorando nas birras, se ele continua desobedecendo, se ele continua agressivo, se ele continua... Está errada a estratégia. É simples assim, Suzane? É, mas é bom que aqui você vai aprender como lidar e criar essa estratégia para lidar com o teu filho. E a agressividade de se bater no outro, de gritar, de quando quer alguma coisa, botar muita energia. Essa aqui, eu digo, a agressividade acaba sendo uma das coisas que assombra muito as mães, em especial quando essa criança tem outros irmãos e que desconta nesses irmãos de bater, de morder, de atirar objetos, mas também assombra no momento escolar, quando a professora chama, olha, teu filho está batendo, teu filho não, bate em animais, bate nos amiguinhos, bate nas coisas, quebra objeto, bate em você. Então, são 3 coisas que, esses três comportamentos são o que mais tiram a paz dessas mães. E aí é o que a gente vai entender agora, justamente por que gera esse desgaste emocional? O que a gente sempre idealizou dos nossos filhos? Um filho obediente, um filho que coopera, um filho que a gente diz, filho, vai lá tomar banho, aí ele diz o quê? Sim, senhora, não é assim que a gente quer? Ou é só eu que queria assim? Hoje, na infância, a gente quer assim. Mas, quando eles estiverem da adolescência para a vida adulta, a gente quer um filho que tenha autonomia, independência, a gente quer uma criança que
Meu sonho, né, Maria? Muito bem. Eu acho que é o sonho de todas nós aqui. E não é pecado ter esse sonho. Só que eu quero trazer vocês uma compreensão de que esse sonho no presente pode se tornar um pesadelo no futuro. Sabe quando você vê aquelas pessoas que dizem assim, cara, você tem tanto potencial. Por que você se submete a esse casamento? A pessoa não te respeita, a pessoa não te valoriza. Nossa, você é tão inteligente, você é tão capaz. Por que você fica nesse emprego recebendo tão pouco? E, nossa, mas você tem tudo para dar certo. Por que você não cuida da sua saúde? Por que você não faz uma atividade física? Por que você não se alimenta direito? E essa pessoa normalmente diz assim, eu não sei. A gente diz, nossa, é falta de amor próprio. Falta amor próprio? Falta. Mas falta a gente ter treinado desde a nossa infância essa autonomia, esse alto valor, essa autoconfiança. Como é que eu desenvolvo isso? Podendo ser quem eu sou quando eu sou criança, podendo ter as minhas emoções, meus sentimentos validados. Só que se eu não recebi isso na infância, se eu só dizia sim para minha mãe, sim para o meu pai, sim para minha professora, existem os 5 P's que a gente fala que formam, configuram todos nós. Pais, professores, padrastos, pastores, padres, são pessoas de autoridade que normalmente vão tecendo ali ao redor de nós com o intuito de nos amar, de nos proteger, mas que, na verdade, acaba cortando muito do que seria a nossa essência. Então, esse sonho que a gente tem desse filho obediente, para o futuro, por que se torna um pesadelo? Porque a gente não quer o nosso filho obediente na vida adulta. Ele precisa ir lá, conquistar o emprego dele, o trabalho dele, a mulher dele, o marido dela, precisa criar seus filhos. Só que se a gente não exercitar esse músculo emocional na infância, ele vai crescer sem isso. Então, como que eu fomento isso? A gente vai entendendo aqui conforme vai passando. Então, acaba que todos aqueles comportamentos desafiadores das crianças geram nas mães culpa e remorso. Culpa, eu não estou fazendo nada direito, eu não sou uma boa mãe, eu não dou conta, tem hora que dá vontade de desistir. Caraca, mas como é que eu vou desistir do meu filho? Então, é o remorso, é a culpa por ter gritado, por ter batido, por não ter feito, por não ter ido, por naquele dia ter se sentido cansada e não brincou com essa criança. Então, a culpa materna e o remorso ela é muito intenso. E quanto mais disso eu sinto, mais eu me afasto de ser uma mãe melhor. Mais eu me afasto de ter um filho obediente. Mais eu me afasto de ter uma criança que coopera comigo dentro de casa. Sabe por quê? Quando uma pessoa comete um crime, ela merece ser punida ou ela merece ganhar coisas boas, ser elogiada, viver bem? Uma pessoa que mata a outra, uma pessoa que rouba a outra, ela merece coisas ruins. Ser presa, pagar uma pena, ser punido. Dependendo do crime que ela cometeu, a gente deseja lá que lá na cadeia ele apanhe muito, não é assim? A gente deseja o mal para uma pessoa que é culpada. Agora, se eu me sinto uma mãe culpada, por que eu acho que inconscientemente eu não me autorizo a ter um filho que vai cooperar comigo? Eu não me autorizo a ter um filho saudável. Eu não me autorizo a ter um filho que vai bem na escola. Eu não me autorizo a ter tempo de qualidade com ele, afinal eu não sou uma boa mãe. Meu filho merecia ter uma mãe diferente e uma mãe melhor. Por mais que no discurso dele ele diga o quê? Nossa, mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Mas se a gente não se sente, é como se não tivesse muito efeito, não é assim? A impaciência e frustração. Se eu me sinto culpada, se eu vejo que a rotina está um caos, eu me sinto fraca, eu me sinto incapaz, naturalmente eu começo a ficar impaciente. E, cara, eu falo, mas não funciona, eu faço, mas não dou conta. Então, a impaciência, ela começa a ganhar tamanho, ganhar forma dentro de casa. E qual é essa forma que vem? É o grito, é o castigo, é a punição, por mais que depois se arrependa, venha para o ciclo da culpa. E aí fica esse ciclo cada vez mais acontecendo no teu lado. E a terceira questão é justamente o esgotamento e a desesperança. Então, cara, não adianta. Vou largar de mão, eu desisto, eu não vou dar conta disso aqui. Isso aqui é muito para mim. Eu nunca pensei que a maternidade ia ser tão difícil. Eu sonhava em ter 2, 3 filhos, mas depois que nasceu meu primeiro filho, eu parei nesse porque não tem condições. E quantas mães hoje pararam no seu primeiro filho por esse sentimento
de paciência, frustração, culpa e remorso que vai virando ciclo. Quantas mulheres hoje nem começaram a ser mãe porque já sentem essa culpa, porque já carregaram isso como bagagem da sua mãe, das suas avós. Então, percebo que esse desgaste emocional, ele acaba fazendo com que a gente não consiga ser, não consiga exercer. Aqui tem alguns depoimentos, de umas mães que eu já atendi. Tem o depoimento da Ana, que é a mãe da Sofia. Eu estava exausta com as birras diárias da Sofia. Depois de aplicar as técnicas do curso, a comunicação mudou completamente. Agora ela me ouve muito e as birras diminuíram drasticamente. É uma paz que eu não sentia há muito tempo. Então você percebe que a birra, esses comportamentos, a desobediência, faz com que essas mães se sintam o quê? Incapazes, não tenham paz. A Fernanda, que é a mãe do Pedro, ele tem 8 anos. Tinha, isso aqui foi do ano passado. Eu não aguentava mais meu filho Pedro me desobedecendo. Era uma briga todos os dias. Já com os ensinamentos da Suzane, aprendi a me comunicar e fazer de forma diferente. E hoje ele me ouve, cumpre os combinados e é cada dia mais responsável. Hoje nem parece mais a mesma criança, de tão diferente que está. Nós temos também aqui o depoimento da Patrícia, a mãe do Miguel. O Miguel batia e mordia quando estava frustrado. Eu me sentia perdida. Graças ao curso, eu entendi a origem do comportamento dele e como ensiná-lo sobre as emoções. A nossa casa virou um lar mais tranquilo e feliz, com um filho mais calmo e conectado. Meninas, se eu disser para vocês que essas transformações aconteceram dentro da primeira semana, vocês acreditam? Não foi a mãe tentando mudar por meses para ter esse resultado. Foi essa mãe aplicando, como hoje vocês estão aqui. O meu desafio com vocês é, saiu daqui, terminou essa aula, vocês já passem a aplicar. E o quanto que essas mães tiveram transformação. E o que é engraçado é porque não mudou nada fora, mudou dentro. O que antes elas achavam que era uma birra contra elas, passou... Só ver aqui, gente, um minutinho. Aquilo que elas achavam que era uma birra contra elas, passou a ser, na verdade, o aliado. Pelo fato delas já entenderem a birra, essa criança, ao invés de espernear, de ficar contra ela, de agredi-la com palavras ou até mesmo fisicamente, essas crianças, no momento antes da crise de birra, eles vinham para elas. Então, olha a diferença. Eu digo que o nosso norte é... Como que eu sei, Suzane, que eu estou acertando como mãe? É quando o teu filho errar, ou quando ele estiver fazendo algo ruim na cabeça dele, ao invés de correr de você, ele corra para você. Se hoje teu filho corre de você, se ele omite para não ser punido, se ele mente para não ter castigo, eu vou ter que te dizer de todo o meu coração, você põe muito amor nas minhas palavras. Hoje você está falhando como mãe. Os nossos filhos terão muitos amigos. Os nossos filhos terão familiares, tios, primos, muitos ou poucos, mas terão. Mas mãe, ele só terá um. Se nós somos a única pessoa que o nosso filho corre de nós, foge de nós por medo do nosso comportamento, nós estamos fracassando como mãe. Porque você certamente já deve ter dito para o teu filho, ninguém nunca vai te amar tanto quanto ele. Só que se esse amor está sendo condicionado a ele se comportar bem, então você está falhando. Se quando a gente diz que o nosso amor por eles é incondicional, é justamente eu aceitar o comportamento deles. Não quer dizer aceitar no sentido de que, você está fazendo birra, beleza, faz essa birra, você está me desobedecendo, tá bom, pode continuar. Não é. Aqui, o amor incondicional é, filho, você está errado, você desobedece. Mamãe fica muito triste com isso. Mas é o seu comportamento que está inadequado. Você continua sendo muito amado. Eu quero que vocês ouçam agora essa frase que eu falei, pensando em vocês, quando vocês eram crianças e que vocês erravam. Se ao invés de ter sido punido, se ao invés de ter sido castigado, se vocês tivessem ouvido da mãe e do pai de vocês, filha, você errou, mas isso não diz quem você é. Meu amor que eu sinto por você continua o mesmo. Vamos, eu vou te apoiar e te ajudar nesse erro. Como será que você seria? Como será que você se sentiria quando teu pai e tua mãe falassem te amando e te acolhendo? Quantas coisas hoje a gente tomou como decisão na nossa adolescência,
na nossa vida adulta, pautada justamente nessa dor. Só um minuto, gente, que eu acho que tem mães que estão achando que ainda está com problema na câmera. Então, um segundinho. Pronto, a pessoa mandou uma mensagem aqui. Como eu tinha colocado que a câmera não estava funcionando, então tinha gente procurando. Fez sentido para vocês, meninos? Vocês entenderam o conceito do que eu quis trazer aqui para vocês sobre essa questão do acolhimento? E aí aqui a gente vai entender por que esse método tradicional, por que essa forma como a gente foi criada, elas falham. Por que eu não posso, Suzane, gritar, bater no meu filho, deixar de castigo, ignorá-lo, deixar no cantinho do pensamento? Por que isso não funciona? Porque eu fico apenas no comportamento visível e não na causa raiz. Vocês já estão tendo a prática aí. Se com grito, se com castigo, teu filho está repetindo os erros, está repetindo as crises, continua desobedecendo, você já está vendo na prática. Não precisava nem te trazer essa questão. E por que também que falha? Porque quando eu acho que meu método de educar, de ensinar é só o grito, a punição, eu ignoro qual fase do desenvolvimento o meu filho está. Eu ignoro como que ele está... Eita, tinha um monte de mulher esperando, meu Deus. Mas vocês estão de parabéns que já estavam aqui, viu? Persistentes. Então, olha só, esses métodos tradicionais a gente ignora qual fase do desenvolvimento da criança. A gente trata a criança como criança. Então, tá errado, vai ter que ser punido. Criam ciclos de punição que só aumentam a rebeldia. Na primeira infância, de 0 a 6, o grito, a punição até funciona. Não vou dizer que ela não funciona, porque você vai dizer assim para mim, Suzane, no dia que ela está fazendo aquela crise de birra no meio do supermercado, eu dei um grito com ela, ou então eu dei uma palmada e ela parou na hora. E aí eu vou dizer para você, funciona, mas será que você vai passar a vida toda espancando teu filho, tua filha? Imagina ela estando com 11, 12, 14 anos e você vai continuar batendo, continuar gritando. Não vai funcionar, porque chega uma fase, nós fomos adolescentes, nós fomos uma criança com mais consciência. Tinha coisa que a gente tinha certeza que ia apanhar e a gente fazia, não fazia? A gente tinha certeza que se eu fosse brincar na rua, quando a mamãe chegasse do trabalho, a peia ia rolar. Mas, gente, brincar era tão bom. Era tão legal brincar de elástico na rua, brincar de queimada. Eu digo, caraca, vai valer a pena apanhar. Então, não me educava, não criava o respeito. Criava a questão de eu vou tentar esconder. Se a mamãe não descobrir, eu ainda nem apanho. E aí começam as mentiras. Então, as mentiras é a forma como a gente educa nossos filhos, que acaba fomentando ter uma criança que conta mais ou menos mentira. Mas se toda vez que ele mente, ele apanha. Então, você está reforçando de forma negativa um comportamento que você não quer, que é ele continuar mentindo. Não ensinam as habilidades emocionais necessárias. Se quando o filho está tendo uma crise de birra, de desobediência, se você só grita e você não ensina, eu sei que você queria continuar assistindo, filho, mas agora deu o horário do nosso combinado e eu quero que você cumpra, vá lá e tome seu banho, vá lá e vá arrumar os brinquedos, vá lá se arrume para ir para a escola. Assim a gente está ensinando habilidade emocional. Quando a gente está só gritando, a gente não está fazendo isso nessa criança. Repetem padrões de infância que não se aplicam hoje. Nós fomos criados no sistema, sobrevivemos, sim, com muitos traumas, sim, também. E você pode acreditar que você só é quem você é porque você apanhou. E tá tudo bem com isso. Porém, hoje, gente, não tem como a gente continuar usando os mesmos recursos. Você já viu que o mundo está diferente, as crianças têm acesso à informação muito cedo, as escolas trabalham sobre inteligência emocional até de forma obrigatória. Se a escola do seu filho não trabalha essa questão emocional, ele está indo contra a lei da educação infantil, tá? E não tem como mais a gente usar os mesmos critérios, não tem como mais a gente ignorar tudo o que a ciência, a neurociência já evoluiu sobre o cérebro da nossa criança. Violência gera violência. É incongruente demais, eu dizer para minha filha parar de bater, eu batendo nela. É muito incongruente eu dizer para meu filho parar de gritar se eu vivo gritando. O cérebro dele não aceita essa diferença, porque, uau, quando a minha mãe quer que eu ouça ela, ela grita muito alto. Então, eu tenho que gritar mais alto que minha mãe, aí sim ela vai me ouvir. Não é assim que acontece? Aí começa, um grita de um lado, um grita do outro, e acaba que não chega
a conclusão nenhuma. Manda aí um dedinho assim para eu saber se está fazendo sentido para vocês. Vamos lá. É possível, Suzane, transformar hoje essa minha maternidade da forma que está para algo diferente? Meninas, mais que dá. O que acontece? Opa, foi demais. Você pode hoje transformar teu lar cheio de gritos, ameaças, birras sem fim, sensação constante de culpa materna, criança cada vez mais resistente e rebelde, exaustão emocional completa, porque a mãe acaba se sentindo exausta em todos os pilares da vida dela. Ela perde o ânimo para sair, para se cuidar, para ter uma boa relação conjugal, para ir para uma igreja, para poder se conectar com as amigas. É ou não é? É tanta tarefa, é tanta crise, é tanto estresse, que essa mãe ela vai deixando de ser quem ela nasceu para ser. E essa maternidade vai se tornando pesada. Será que vale a pena? O que eu fiz da minha vida? Nossa, antes eu achava que eu cansava, depois que eu me tornei mãe, é aí que eu vi como é que é realmente. E isso tudo vai gerando todos esses desgastes na vida dessas mães. O medo de estar fazendo a coisa errada, de não estar sendo uma boa mãe. Vocês passam o dia todo sendo bombardeados por opiniões de vó, tia, colega, professora, psicólogas, todo mundo dando um caminho, dando pitaco, né? Assim? E quanto mais a gente ouve as pessoas, por mais que a gente conheça nossos filhos melhor do que qualquer pessoa, a gente começa a se questionar. Será que tá certo? E aí eu atendo mães que dizem assim, mas Suzane, eu ouvi que tinha que ser assim. Aí por uma semana ela aplica, ou por um dia. Aí depois ela vê um vídeo que diz que é assim, ela vai lá e aplica uma nova técnica. Gente, vira uma salada, e vira uma insegurança, porque quando a gente fala de comportamento, a gente precisa de constância. O que vocês vão aprender aqui, já no próximo slide, é você aplicar dia após dia. Vai ter dia que vai dar super certo, vai ter dia que você vai cair, aí você levanta, aplica de novo. É igual ir para a academia ou fazer uma dieta. Não adianta fazer dieta um dia e esperar emagrecer 10 quilos. Eu preciso me manter constante ao longo do tempo para alcançar a minha meta. Mas não quer dizer que eu não vá um dia me permitir a comer um chocolate, um brigadeiro, comer um hambúrguer. Eu vou voltar um pouquinho, mas eu já sei o caminho de volta e eu volto. E só essa constância vai fazendo com que, de fato, eu comece a mudar meu comportamento. Como é que fica o depois, Suzane? Depois de conseguir aplicar, melhorar minha comunicação, melhorar minha forma de ver e educar meu filho. A comunicação fica mais clara e respeitosa. A criança que coopera já coopera na primeira ou na segunda vez. Uma maior conexão entre mãe e filhos. Lembrem, eu quero que os filhos de vocês corram para vocês quando o negócio pegar, quando a coisa estiver feia. Porque vai mostrar que vocês realmente são aquela mãe de amor incondicional. Não para passar a mão na cabeça do filho quando ele faz algo errado, mas para que ele saiba de onde ele veio, o quanto que ele é amado e o quanto que ele pode corrigir. Esse movimento da gente aprender essa nova linguagem nada mais é do que corrigir. Independente do que você fez até hoje na tua educação com o teu filho. Após esse webinário, você sentar com o teu filho, olhar nos olhos dele, independente da idade. Se ele tiver 30 anos, você senta na frente dele e conversa, dizendo, filho, por muito tempo, mamãe agiu assim achando que era o melhor para você. Mamãe agiu assim acreditando que assim eu estava podendo te educar melhor. Mamãe tinha medo se não fizesse isso, de que você não desse certo, de que você não crescesse. Mas eu quero te dizer que agora eu estou aprendendo uma nova linguagem. Quero treinar e aplicar com você. Vai ter dias que eu posso errar, mas o meu objetivo é fazer isso cada vez mais ser a nossa realidade. Gente, essa conversa pode ser com uma criança de 2 anos, 1 ano, 8 anos, 12 anos, 20 anos. Transforma a vida. Depois de você falar isso, peça para o teu filho e diz assim, eu quero te ouvir. O que você tem a falar sobre isso? Você vai se surpreender com a resposta. A maioria é, mamãe, eu esperava tanto por isso. Mamãe, eu acredito em você. Mamãe, eu te perdoo. Então, eu quero depois ouvir de vocês qual foi o depoimento. Tá? Com essa nova realidade, com essa nova linguagem, vocês vão ter paz e harmonia no ambiente familiar de vocês. Um filho emocionalmente inteligente e seguro. Uma criança que cresce entendendo e conhecendo suas emoções, uau, quanta diferença ele faz. Sabe por quê, gente? Porque a maioria de nós hoje, a gente não sabe nomear as nossas próprias emoções. O que tu tem? Ai, eu não sei, eu tô sentindo um negócio assim estranho. O que tu tem? Ai, eu não sei, eu tô com raiva. E às vezes não é raiva, às vezes é tristeza,
às vezes é angústia, às vezes é ansiedade. Mas como não aprendemos a entender e reconhecer nossas emoções da infância, a gente vai só empurrando com a barriga. E a gente vai aprendendo principalmente, sabe o quê? A engolir a emoção. Vai ter uma mãe muito mais segura de que realmente está no caminho certo. Aqui a gente tem um depoimento de uma mãe que diz o seguinte: eu estava no limite com as birras do meu filho de 4 anos. Após aplicar essa técnica ensinada, consegui reduzir as birras em 80%. Gente, imagina hoje a tua maternidade, você reduzindo a desobediência, a birra, a agressividade em 80%. É bom ou não é? Pensa na paz, né? De uma mãe que tem só 20% de birra dentro de casa. Ou seja, se é 10 por dia, você só teria no máximo 2. Mas a nossa meta aqui é ser 2 pelo menos por semana, tá? Por dia ainda é muito. Requer muita energia. Esse foi o depoimento da Ana Paula, da Aninha, mãe do Gustavo. A Ana lá de Manaus. Gente, vamos lá. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Tá caindo ficha? Já estão anotando aí o que vocês vão aplicar a partir de hoje, a partir do momento que você desligar essa live? Coloca aqui no chat para você se comprometer. Fala, uau! Eu decido que eu vou me comunicar diferente. E aí agora, gente, a gente vai aprender. Eu já fui dando alguns spoilers, você já tem uma noção, mas agora de uma forma mais direta. O que eu faço, Suzane, para ajudar meu filho nas birras? O que eu faço para melhorar os comportamentos desafiadores? Aqui, gente, eu estou falando todos os comportamentos. Ué, Suzane, isso aqui não serve só para um comportamento? Não. O que eu vou te passar aqui, gente, vai aliviar todos esses comportamentos desafiadores que você possa estar passando com o teu filho hoje. E eu vou te dizer mais, nós temos muitas mães atípicas na nossa comunidade. Isso se aplica, inclusive, nas mães que têm filhos com TDAH, com autismo, síndrome de Down, com TOD, tá? Primeira coisa, assim como eu coloquei aqui, desvendando as birras, que eu já falei que é a forma de se comunicar da nossa criança, é a forma... Pronto, olha aí, já temos uma mãe atípica aqui se manifestando. Tuane, aplica, tá? Eu até vou dizer o seguinte, por que, Suzane, que no teu Instagram não fala muito sobre TDAH, sobre autismo? Eu trabalhei por 8 anos em um pronto-socorro infantil. Lá a gente tinha crianças, inclusive em UTI, crianças muito graves, atendia muitas crianças com leucemia, crianças que estavam por alguma doença, mas que tinham autismo, eram TDAH. Eu vou dizer para vocês o seguinte, mães, para o teu filho, você precisa ser apenas a mãe dele. Quando eu estava com as mães na UTI, o que eu percebi? Essas mães ficavam tão preocupadas em cuidar da saúde da criança que esqueciam de ser a mãe deles. Elas queriam ser a terapeuta, a fisioterapeuta, queriam ser a médica, a enfermeira. Eu digo, calma, para. Aqui nós temos pessoas para exercer todos esses papéis, mas o papel materno não tem como ninguém substituir. Não temos como delegar, não temos como trazer uma outra mãe. Então, as minhas mamães aqui que são especiais, mamães atípicas, eu sei que você está lidando tem um diagnóstico, a gente não ignora isso, a gente sempre peca pelo excesso, nunca pela falta, mas que você cuide e crie a tua criança, como teu filho, e não por um diagnóstico. Muitas mamães falam assim para mim, Suzane, meu filho é muito desobediente, mas é porque ele é autista. Eu digo, qual é a idade? Tem 6 anos. Eu digo, você sabia que eu tenho 90% das minhas mamães não são atípicas e elas queixam a mesma coisa? E quando vocês começam a trocar ideia, o que elas vão percebendo? Caraca, realmente, as mães estão falando da mesma coisa que eu falo, mas eu jurava que é porque meu filho era autista. Tá fazendo sentido? Então, vocês são as mães, tá? O papel de vocês é mãe. A gente não tem como delegar esse papel para outra pessoa. Mas terapeuta, médicos, enfermeiros, a gente tem como contratar, a gente tem como delegar. Rotina e previsibilidade. Vamos lá. Chegamos agora nas 2 estratégias. Rotina e previsibilidade. Eu quero que vocês repitam aí em voz alta, para que vocês possam ouvir. Quem tiver com papel e caneta na mão, anota. Rotina e previsibilidade. Toda criança, para se manter tranquila, calma, colaborativa, ela precisa de previsibilidade, ela precisa de rotina. Primeiro, porque o seu cérebro está imaturo. Segundo, porque ela está em pleno desenvolvimento, é muita energia, é muito estímulo. Então, pense, se ela está se desenvolvendo na velocidade da luz e ainda tem que lidar com todas as coisas a cada dia diferente, cada dia é um lugar diferente, é um jeito diferente, é um comando diferente, é como se fosse muito estímulo para esse cérebro. Não quer dizer que ela não dá conta, mas quer dizer que você deixa seu filho vulnerável
a ser mais birrento, a ter mais crise, a desobedecer. Você, mãe, faz a tua agenda? Se você não faz, a falha já está começando por aí. Eu preciso saber, no dia seguinte, o que eu vou fazer. Ah, Suzane, mas é automático. Todo dia eu acordo, faço café, levo meu filho para a escola, depois eu pego na escola, eu faço o almoço. Não é só sobre isso, tá? Mas é preciso que você esteja listado. Ah, isso se repete? Se repete. Mas quando eu tenho clareza de todas as coisas que eu vou fazer no dia seguinte, ou então pego a criança depois da escola e no carro ou no caminho da escola eu já venho dizendo, filho, hoje à tarde vai acontecer isso, isso, isso. Você está trabalhando previsibilidade com essa criança, mas você também está se organizando. Eu sei que a agenda materna, ela é desafiadora. Por quê? Porque a gente planeja, às vezes o filho adoece, às vezes o filho torce o pé, como o meu torceu ainda agora há pouco. Estava tudo planejado, tudo no esquema. Mas as coisas acontecem. Mas se eu não tenho uma agenda, gente, eu fico muito exposta à impaciência e irritabilidade. Um outro ponto também fundamental nessa agenda é tirar os excessos. Ver aquilo que realmente é prioridade. Isso é o que tem que estar na tua agenda. Vai ter coisas que você vai fazer que são cotidianas, ok. Mas coloca pelo menos 3 coisas fundamentais naquele dia que precisa acontecer para você sentir que teu dia valeu a pena. Seja uma brincadeira com as tuas crianças, seja arrumar um cômodo da casa que está há meses aí que você não consegue arrumar. Então precisa estar na tua agenda, porque senão você vai só empurrando com a barriga coisas que são importantes, que são prioridades, e você fica todo dia só no urgente. Ah, é urgente, tem que tapar esse buraco. Ah, é urgente, tem que apagar esse fogo. E quanto mais urgente essa mãe vive, mais impaciente, mais irritada, mais propensa a gritar ela está. Por que muitas mães se estressam antes de levar os filhos para a escola? Por causa do tempo que é insuficiente para que essa criança acorde tranquilo, tome um café tranquilo. Ou porque eu deixei ele dormir muito tarde, ou porque eu acordei ele muito tarde, o tempo ali não está cabendo. E as mães dizem, mas Suzane, eu durmo mal a noite toda, tu é doida, eu aproveito para dormir mais 15 minutos. Gente, os 15 minutos a mais que a gente dorme, acaba fazendo com que o teu dia inteiro seja um caos. Já percebeu? De quando você está no controle e no comando da tua agenda. Então, a previsibilidade para o teu filho, daqui a 15 minutos vai acabar, nós vamos desligar a tela. Filho, em 5 minutos, nós vamos sair desse parquinho. Já aproveita, brinca no teu brinquedo favorito. Qual coisa que você quer fazer, já que tem 10 minutos para a gente finalizar? Você engaja a tua criança, dá autonomia para ela, ela sente que, eu posso então escolher. Ela já vai preparando a mentezinha dela de que está acabando. É diferente. Teu filho está aqui com o carrinho, olha o meu carrinho, mamãe. Na cabeça dele, essa brincadeira, esse carrinho vai chegar lá em Marte. Mas você não está entendendo a brincadeira dele. E aí, o que a gente faz? Já, desliga isso, guarda esse carro, bora, vamos subir, hora de tomar banho. Só que ele não chegou lá no destino que ele tinha planejado com o carrinho. E aí, o que ele vai fazer? Resistir. Ah, não, eu não quero ir agora, por favor, mãe, só mais 5 minutos. Ah, não vou. Não vou. Ou então ele se joga no chão, ou então ele vai fazer birra. Por quê? Porque ele não teve essa previsibilidade, ele não sabia o que viria a acontecer. Ah, Suzane, mas todo dia ele sabe que depois do jantar ele tem que tomar banho. Pois é, isso é o que a gente está deduzindo que ele sabe. Quanto mais eu repetir, mais vai se tornando automático para ele. Mas até inteirar 12, 13 anos, é saudável que a gente vá repetindo. Tem que ficar falando 15, 20 minutos que falta, conforme ele vai aumentando a idade, você pode ir diminuindo essa constância de sinalizar. Mas, se ele está aí entre 2 a 5 anos, é fundamental que você esteja atento de ir sinalizando que está perto de acabar, qual vai ser a próxima atividade. Você vai escolher o quê? Tomar banho no banheiro X ou Y? Você vai vestir a cueca ou a fralda? E aí você vai trazendo de forma lúdica o que é a rotina, o que é natural para essa criança, e ela vai entendendo, internalizando o que é normal. Suzane, vai birrar em algum momento? Vai. Tem momentos, gente, que a brincadeira está muito divertida e ela não quer realmente apagar, não quer parar. E aí cabe a você, junto com ela, não contra ela, vocês definirem se é possível flexibilizar mais 1 minuto, 2 minutos. Será que é possível flexibilizar para poder deixar fazer ou acontecer aquilo? Então, perceba que tem guerras que a gente não precisa lutar, mas a gente está tanto no nosso papel de que eu sei a hora, tem que ser do meu jeito,
ou então nunca dá certo mesmo, então eu já vou usar logo esse recurso, que a gente acaba entrando em guerras que não era necessário. A gente trava a guerra, a gente compra uma briga com o nosso filho, a gente explora, traz ele para o ápice da exaustão, da agressividade, muitas vezes porque a gente vem desse padrão de que eu mandei e tinha que ser agora. Faz sentido? E é justamente aí que a gente depois se arrepende, fica se sentindo culpado, fala, putz, mas nem precisava de tudo isso. E, gente, e o segundo ponto aqui? Se vocês aplicarem essas duas coisas na rotina de vocês, aplicar rotina e previsibilidade e mudar a comunicação. O que é mudar essa comunicação? Porque o foco ele vai expandir. Se eu estou focando na birra, cada vez mais acontece birra na minha casa. Se eu estou focando que ele é desobediente, cada dia mais desobediente ele está. Se eu foco de que não dá certo, de que nunca coopera, de que minha casa é um caos, a minha vida é um caos, eu estou sempre cansada, isso cada dia mais tem se tornado a tua realidade. É ou não é? É só você parar para perceber aquelas pessoas que estão à tua volta, teu marido, um familiar, quanto mais você critica, quanto mais você aponta o defeito, você não percebe que pior essa pessoa fica? Mais reclamando ela fica, mais birrenta ela fica? Se isso acontece com adultos, você imagina uma criança que ainda não consegue fazer esse movimento. Não, mas hoje é porque minha mãe está cansada e ela falou isso, mas ela não queria me magoar, né? A criança não consegue fazer esse movimento, tá? Então, nós precisamos, nós sermos a congruência para eles. Não só pelo exemplo, eu falo de equilíbrio e eu sou equilibrada, mas também pelas minhas palavras, pela minha expressão não verbal. Tem mãe que diga, filho, verdade, você vai conseguir. E ele olha para tua cara, tu tá dizendo que não. Mas se ela tá braba, claro que não, menino, já te falei que eu não tô braba. A palavra parece que é boa, não está bravo, mas o comportamento, o tom de voz, o gesto comunica para a criança que algo de errado não está certo. Então, isso acontece em todos os sentidos. Quando eu começo a comunicar que eu sou calma, que eu consigo ter equilíbrio, que meu filho cada vez mais colabora, que meu filho é educado, que meu filho está aprendendo a lidar com as emoções, que está aprendendo, que meu filho obedece, que meu filho colabora. Quanto mais eu vou expressando isso para mim e para ele, mais congruência meu cérebro e o dele precisa entregar. Então, se eu vivo dizendo que ele não faz nada, que ele não obedece, que ele quebra tudo, que ele é desastrado, que ele não presta atenção em nada, é como se o corpo dele dissesse, não faz diferente, a tua mãe já acha que tu não vai dar certo. O cérebro dele diz, não vai gastar energia, ela já acha que está birrenta, então continua. É diferente de você... Vou dizer para vocês fazerem um teste. Pegue alguém, por exemplo, pai, um familiar, pega o telefone ou conversando ali presencialmente, se for o caso, perto da criança. A criança pode não estar obedecendo naquela hora, tá brincando, você já mandou ele guardar o brinquedo, ele não está guardando. Você pega o telefone e liga, oi, vovó, como é que você está? Ai, eu estou aqui em casa, estou aqui com o João. Ai, tá brincando, mas João, mamãe... no caso, que seria a avó do João. Tá tão obediente. Mãe está colaborando, tá um orgulho, cada vez mais colabora, cada vez mais ele se adapta melhor à escola, cada vez mais tem feito as tarefas. A Maria cada vez mais tá controlada. Agora ela fala quando ela quer alguma coisa. Você acredita que ela parou de bater? Se você está falando isso perto da criança, ela para na hora, ela regala os olhos, tipo assim, a mamãe tá doida, né? Tipo, ela não está falando de mim, não. Só que eu começo a repetir esse comportamento. Muitas param na hora e começam a cooperar. Fala, parabéns, filho, olha, tá vendo, vovó? Ele tá guardando. Mas outros começam a cooperar conforme vai passando os dias. Por quê? Porque agora eu estou falando aquilo, declarando aquilo que eu quero. Aquilo que tem que ser dentro da maternidade, dentro da minha... Eu não estou mais dizendo que tudo dá errado, que nada funciona, que ele é desobediente. Fez sentido, meninas? Quem aí caiu ficha de que, meu Deus, eu estava fazendo tudo ao contrário. Xingando o menino, só focando nos defeitos. Gente, essas duas ferramentas, elas salvam relação mãe e filho, elas salvam casamento, elas salvam emprego, elas salvam a tua saúde, elas salvam amizades. Quantas mulheres dizem assim, eu não consigo, nunca emagreço, eu sou muito doente, cada vez mais se mantém nesse formato. Quando eu digo que eu consigo, que hoje eu vou lá fazer uma atividade física, nem que seja 10 minutos, eu já estou comunicando, eu estou vivendo
realmente uma nova maternidade, tá? E aqui os depoimentos também da Laura, que era mãe do Gabriel, de 12 anos. Ele estava se isolando cada vez mais, sempre no celular e respondia para tudo. Depois de aplicar as estratégias, conseguia me reconectar com ele. Ele agora participa mais das conversas, faz refeições conosco e é menos tempo isolado. É incrível a mudança na nossa dinâmica familiar e hoje aí cortou uma letra, mas posso dizer que me sinto em paz. Gente, quantas crianças a gente está perdendo para o silêncio, para o isolamento, para o quarto? Cada vez mais, a nossa necessidade de ouvir os nossos adolescentes, de criar essa conexão. Muitos adolescentes relatam que eles não conseguem dialogar com seus pais porque seus pais estão prontos a dar um sermão, a dar uma palestra, a só focar no que eles estão errando. Então, a estratégia da comunicação, se você utiliza e cria esse planejamento, essa rotina com esse adolescente, qual é a tua atribuição hoje? Quais tarefas você vai fazer? Porque acaba que fica muito no gogó. Vai limpar teu quarto, vai limpar essas coisas, olha aqui, deixa tudo jogado. Quando você institui tudo, inclusive coloca por escrito junto com teu filho, guardar as roupas sujas no cesto, dia tal, dia de sexta-feira, de dar uma geral no seu quarto, dia tal, dia de estudar para as provas. Aí ele vai tendo clareza, ele vai se sentir conectado, porque agora você conversa, dialogando sobre o que ele acerta. E agora você para ouvi-lo, tá? A Carla, mãe da Alice, de 4 anos. Sair de casa com a Alice era um pesadelo. Birras sem fim na hora de se arrumar, no carro e em todo lugar. Eu já não aguentava mais. Eu acabava desistindo, muitas vezes, de sair. A Suzane foi minha luz no fim do túnel, que me deu as ferramentas para transformar esse momento. Hoje, nós saímos com tranquilidade e ela coopera muito mais. Voltei a ter a minha liberdade. A Carla, ela não saía mais para canto nenhum. Quando a filha dela tinha 2 anos e 3 meses, ela parou de sair, porque ela disse, Suzane, eu não aguento, é muita crise. Eu passo muita vergonha, as pessoas na rua, eu fico com a impressão de que eu estou matando essa menina. E depois de 3 meses, ela passou a sair, começou a se sentir segura, porque a filha já era muito mais calma. Antes de sair de casa, ela fazia a agenda, a previsibilidade, já fazia os combinados. Filho, nós vamos no shopping, nós não vamos comprar presente, mas você pode escolher uma coisa, que é uma balinha ou um chocolate. Então, ela começou a barganhar com a criança desse jeito, ela entregava-lhe a balinha, a criança ficava passiva, mãe, mas vamos ali na loja de brinquedo? Hoje não está no combinado. Mas a gente pode botar aqui na nossa lista, que na próxima vez que viermos ao shopping, a gente vai passar na loja de brinquedo. Combinado assim? E assim essa criança ia entendendo e administrando as suas emoções. A Sofia, mãe da Isabela. A Isabela, 9 anos. A Isa passava o dia todo na tela e não queria estudar e nem ajudar em nada. Eu me sentia uma empregada. Com o Calma Mãe, aprendi a estabelecer limites de forma amorosa, pois sem nem perceber, eu fazia tudo o contrário. Agora ela ajuda nas tarefas e até oferece para cooperar. Olha que coisa maravilhosa, mamães. O tempo de tela diminuiu e a nossa conexão aumentou muito. Só tenho a agradecer a Suzane. Gente, aqui eu trago uma coisa que é muito simples, mas que funciona de uma forma realmente, eu vou dizer mágica, porque acaba sendo muito rápido. E as mães ficam assim, incrédulas, né? Diz, como assim? Mas o que que acontece? Tem uns detalhes que falta hoje você ajustar na tua rotina, no teu dia a dia, na tua linguagem. Você percebe que essas mães, o depoimento delas não falou sobre tive que comprar o iPhone mais caro para ele me obedecer, tive que dar o jogo X ou Y. É sobre conexão, sobre tempo de qualidade, sobre falar de propósito, de forma assertiva, sobre qualificar os nossos filhos de forma positiva. Então, é difícil hoje para a gente acreditar que isso funciona, porque a gente passou uma vida inteira ouvindo, vendo e sendo, inclusive, violentadas. A nossa educação tradicional, ela foi muito violenta. A nossa, se comparado com a dos nossos pais, dos nossos avós, foi a mais calma, sim ou não? A gente apanhou bem menos. Mas não é sobre a quantidade de vezes que você apanhou. É sobre as palavras que foram lhe limitando, te forjando, acreditando que maternidade era muito difícil,
que tem que ser na base do grito, que filho nunca ouve. Eu tenho uma filha de 12 anos, que vai fazer 13 agora em agosto, e eu tenho um filho de 6. O meu filho, nas crises de birra dele, era tão intensa, mas tão intensa, que eu tive que voltar a estudar. Inclusive, foi a partir dele que hoje eu consigo ajudar a sair das birras. Porque a Giovana, ao contrário do Júnior, as crises dela de birra era bem tranquila. E aí eu achava que aquilo era o normal, aquilo era o máximo que eu podia vivenciar de birra. Até que Júnior veio cheio de personalidade, um perfilzão dominante, querendo mandar na área, liderar o território, e eu tive que voltar, sentar a bunda na cadeira para estudar e para poder fazer o certo. Hoje meu filho tem 6 anos, coopera, organiza a mochila para ir para a escola, vai para a escola de boa. Hoje está nessa fase do cascão, mas já entendendo o conceito, melhorando na questão do banho, porque a comunicação está sendo eficaz. E hoje meu filho não bate, não agride, não morde, chegou uma fase de morder demais. E eu digo de verdade, se eu não tivesse estudado e melhorado a minha comunicação com meu filho, eu não sei que homem eu estaria colocando na vida adulta. De verdade. Porque o nível de agressividade dele era tão intensa que se eu tivesse entrado no viés de, inclusive, ouvir minha mãe, ouvir as pessoas ali em volta, ouvir até mesmo meu marido de que tem que bater para ele aprender, eu tinha fortalecido a agressividade ainda mais dentro dele. E eu não sei que homem ele se tornaria. Hoje eu olho para ele com 6 anos e eu digo, gente, um doce de menino, que regula suas emoções, que ajuda seus coleguinhas a regular as emoções. Todo canto que ele chega, as pessoas dizem, meu Deus, como ele é diferente, nossa, mas ele é tão calmo. E aí eu começo a rir, que eu digo, mas vocês precisavam ver com 2, 3 anos, né? Foi resultado, gente, de trabalho dia após dia. Quem é mais antiga aqui, tem vídeo meu no Instagram que eu publiquei, eu chorando. Depois de uma crise dele de olhar assim, de eu querer entrar no meu Instagram, excluir tudo que eu sempre defendi, para eu ter liberdade de poder ir lá e dar uns tapas nele, porque a crise era tão intensa, que eu digo, gente, eu vou esquecer esse negócio de empatia, de respeitar o filho, e eu vou meter a porrada, porque eu acho que só desse jeito que eu vou resolver com essa menina. De verdade, de tão intenso que era. E hoje eu tenho 2 crianças, uma adolescente que estuda, eu não preciso perguntar se tem prova, ela estuda, claro que eu vou lá sempre organizar com ela, mas porque eu tenho esse perfil, mas a minha filha não precisa estar segurando na mão, brigando, xingando, que ela tem tarefa, que ela tem responsabilidades. Então, os meus filhos hoje, eu digo que são meus maiores cases de sucesso, de que essas 2 coisas que eu estou trazendo aqui para vocês fizeram muita diferença, ou fizeram toda a diferença na vida deles. Sem precisar agredir, sem precisar ferir a identidade deles, sem ficar me sentindo culpada. Eu posso hoje dormir com a consciência tranquila de que eu faço o melhor que eu posso para os meus filhos e que sim, que eu estou realmente no caminho certo, tá? E é essa paz que eu quero que cada uma de vocês também tenham. Eu não falo aqui para dizer, eu sou superior, não é sobre isso. Eu estou falando para vocês porque foi uma dor muito grande em mim, ver os meus filhos, muitas vezes, eu não saber lidar. E hoje eu poder ter aprendido, ter vencido isso, e ver os resultados positivos dos meus filhos, de dizer assim, caraca, quantas mães precisam conhecer sobre isso? Quantas mães precisam beber dessa fonte para também mudar a sua mentalidade, sair do caos, poder voltar a se cuidar, poder ter tempo para elas, poder olhar para seus filhos e dizer, uau, eu estou acertando. Então, gente, eu mudei de cidade do ano passado para cá, eu saí do hospital público, eu sou servidora pública, e hoje eu trabalho realmente só com digital. Por quê? Porque dessa forma eu entendo que aqui a gente não tem limites, a gente pode alcançar mães em qualquer lugar mundo. Tenho mães aqui do Uruguai, do Paraguai, de Orlando. Olha que chique que nós estamos. Já estamos virando mundiais, né? E meninas, isso funciona, tá? E por isso eu gravei um curso que é curto. Por que é curto, Suzane? Porque eu sei do desafio de nós mães. A gente quer ir lá pegar a informação, aplicar e tá cuidando da nossa rotina. Eu sei o que é ser mãe. Eu sei da dificuldade. E aí eu criei esse curso Calma Mãe Kids. Por que é Kids? É para as mães que têm criança até 12 anos. Está em processo já de gravação o Calma Mãe Teens, que é para as mães adolescentes, porque são demandas totalmente diferentes. Mas, meninas, esse curso super curtinho, que você consegue fazê-lo aí em 5, 6 horas, no teu tempo, você coloca aí o vídeo, vai lavando louça, vai assistindo e vai mudando a tua mentalidade. Aqui você tomou um conhecimento.
lá no meu Instagram, todo dia eu posto conteúdo, você vai nutrindo e vai aplicando. E com esse curso muito mais aprofundado, com ferramentas mais diretas, você consegue justamente ir fortalecendo isso dentro de você. Lembra que eu falei que mesmo a gente sabendo, já conhecendo, tem horas que a gente cai? Então, esse curso é justamente para que você continue na jornada, continue aplicando isso que você está tendo conhecimento hoje. Esse curso, gente, ele vem em 9 módulos. Cada módulo é bem curtinho, mas pontual. Onde primeiro você vai entender como se cuidar, qual a importância disso, como que eu crio estratégia, como que eu consigo encaixar, Suzane, meu momento do meu autocuidado, mesmo no meio do caos e tendo tempo para quase nada. Hoje eu consegui treinar por 35 minutos. Mas, uau, eu consegui treinar. Tem mamães que estão meses que não conseguem retomar a atividade física. Tem mamães que não precisam sair de casa e podem fazer uma atividade física incluindo seus filhos. Então, nesse módulo, eu vou te ensinando essas estratégias que hoje eu uso para eu conseguir praticar atividade física todos os dias, para conseguir ter um tempo de qualidade comigo, tomar um café com uma amiga, cuidar da minha saúde, melhorar o meu corpo, poder passar um batom, poder voltar a usar brincos, acordando. Passei anos sem conseguir fazer isso, acreditando que ser mãe era dedicar 100% da minha energia só para eles e me abandonar nesse processo. Então, aqui você vai justamente aprender esse caminho do autocuidado, tá? Comunicação assertiva. Isso que a gente falou agora, essa estratégia, só que com técnicas, com palavras, como forma que você pode mudar, com ferramentas. O terceiro módulo, a construção da personalidade. Aqui você começa a entender como que funciona o cérebro da minha criança, tá? Por quê, Suzane? Porque não adianta, gente, eu falar sobre filhos com vocês se vocês não entenderem minimamente como que funciona hoje o cérebro infantil. Quais são os estudos, como que eu tenho, o que eu tenho que fortalecer nele que vai fazer realmente ele crescer forte. Então, não tinha como deixar vocês sem esse módulo. Somado a isso, nós temos o módulo de nutrição emocional. Quais são as emoções? De que forma eu faço meu filho se sentir importante, pertencente e merecedor? Se você quer salvar teu filho, você precisa saber dessas 3 coisas. Como fazer para o meu filho crescer realmente com a identidade construída, sem precisar, na adolescência, ficar preocupado se ele vai sofrer bullying, porque ele vai ter tanta certeza de quem ele é, do quanto que ele é amado, do quanto que ele é capaz, que não é qualquer pessoa que chega ao redor dele que fala mal do teu filho e ele consegue sofrer com isso, tá? Você vai entender as fases do desenvolvimento infantil. Isso aqui é fundamental. Uma criança de 12 a 4 anos não é a mesma forma que eu vou lidar se ela tiver de 6 a 8 anos, não é a mesma necessidade, é a mesma comunicação de uma criança de 10 a 12 anos. Então, aqui você vai entendendo por fase, justamente para você ver a fase do que teu filho está hoje, já aplicar, e também as próximas fases você já vai se preparando para elas. Comportamento, o perfil comportamental da criança, tá? Gente, isso daqui salva vidas. Você entender, lembra que eu falei que meu filho tem um perfil dominante, de líder? Gente, isso fez total diferença na vida do meu filho e no meu casamento, inclusive, quando eu entendi sobre os perfis comportamentais. Então, aqui você vai conseguir, inclusive, fazer um teste para já identificar o perfil comportamental da tua criança e como que eu tenho que lidar com essa criança. Vai estar, inclusive, o PDF em teste para você fazer e ter a resposta ali na mesma hora. Isso aqui, eu digo, a gente vai fazer um curso só sobre perfil comportamental, mas aqui já tem uma forma geralzona para você ter clareza. E os 3 últimos módulos sobre esses comportamentos desafiadores. Aí aqui as mães querem logo para esse perfil, né? Eu digo, não, vamos seguindo a jornada. Como lidar com a birra, quando o filho não quer dormir, quando o filho não quer tomar banho, quando o filho não quer escovar o dente, quando ele está agressivo. Todos esses perfis desafiadores aqui a gente traz ferramentas para cada uma delas, trazendo exemplos. Tá? O uso de telas, qual o impacto que o uso de telas tem? Hoje a gente não tem como ignorar sobre o uso de tela na infância. Você vai entender qual os danos, qual o tempo que eu devo permitir, como blindar os meus filhos disso, como fazer para que, de fato, meu filho possa, sim, ter acesso a telas, mas com segurança, e eu poder entender, de fato, como isso funciona dentro do meu filho, tá? E, por último, o módulo é justamente a gestão do tempo e rotina. Tudo isso que a gente conversou aqui sobre previsibilidade, sobre rotina,
você vai entendendo, eu vou trazendo estratégias, inclusive o que eu faço para poder conseguir otimizar meu tempo, como eu faço uma agenda que seja funcional, que de fato no final do dia eu digo, uau, caraca, isso sim é uma mãe de alta performance, isso sim é uma mãe gigante, porque aqui você vai entender a importância e como montar e criar a tua agenda e gerenciar a tua rotina. Conseguir incluir a tua atividade física, o teu autocuidado, fazer coisas importantes para você, para o teu filho, para o teu trabalho, tá? E aí eu pergunto para vocês, vale a pena você conhecer mais sobre o teu filho, sobre o perfil comportamental, sobre a fase do desenvolvimento dele? O quanto que isso faria você hoje ter mais segurança na hora de cuidar do teu filho? Tem um livro que é do Robert Cialdini, você já deve ter conhecido, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Lá ele diz o seguinte, você é o que você estuda. Até então, minha vida financeira era uma merda, perdão da palavra. E aí eu fui para pensar quantos livros eu tinha lido sobre finanças, quantos cursos eu tinha feito sobre finanças. E realmente não tinha como eu ter uma boa vida financeira, porque eu nunca tinha lido um livro, nunca tinha estudado um curso, nunca tinha feito uma palestra sobre finanças. E a partir do momento que eu entendi isso e comecei a praticar, mudou em 3 meses a minha vida financeira como nunca tinha sido. Sobre filhos não é diferente. Se você hoje acha que para ser mãe é só ir por instinto, você vai continuar dando murro em ponta de faca, tendo que sofrer para aprender. Vou errando, vou aprendendo. E quando a gente pega alguém que já viveu a jornada, alguém que está só estudando sobre isso, o que eu estou trazendo para vocês, gente, eu estou enxugando o que eu estudei por anos de prática, de estudo, de congressos internacionais, de treinamentos. Um curso como esse, que eu na época do Juninho com as birras, eu comprei um curso de R$890 só sobre a questão de lidar com as birras. E eu comprei porque eu estava desesperada, porque eu digo, gente, não é possível, eu não posso romper com aquilo que eu acredito. Deve ter alguma coisa de errada com esse menino. E eu comprei o curso que era para provar de que aquele menino não tinha solução na birra. Então, ele teve, tá? E aí, eu quero te dizer que você hoje não vai precisar pagar R$890, e fora os outros cursos que eu comprei sobre educação parental, sobre psicologia positiva, sobre neurociência infantil. Você não vai precisar estudar tantas horas como eu estudei. Tenho 2 MBA em psicologia positiva infantil, neurociência e performance humana, tenho psicologia, tenho várias formações em perfil comportamental, e aí eu trouxe aquilo que realmente o principal, aquilo que vai funcionar para você. Por que funciona? Porque junta neurociência, porque junta conexão, porque junta ferramenta. Como eu falei no início, eu só trouxe para vocês aquilo que eu apliquei na minha casa e que funcionou. Aquilo que com as outras mamães que eu atendi, funcionou. Então, você que adquiriu hoje o treinamento, esse curso, você vai ter 6 encontros ao vivo. Por que, Suzanice, ao vivo? Porque hoje aqui eu estou trazendo conteúdo, mas tem muitas dúvidas aqui que vocês têm e que não dá tempo de dar resposta. E nesse encontro ao vivo, a gente vai trabalhar um tema específico justamente em cima das dificuldades que vocês têm. É você ter uma psicóloga para te orientar, segurar a tua mão, te guiar. Hoje, um atendimento psicológico individual, você paga R$350 a sessão, e é uma sessão por semana. Aqui você vai conseguir ter 6 encontros ao vivo, você vai ganhar um guia de primeiros socorros emocionais, que é o quê? Como que eu posso lidar com a birra? Como que eu vou fazer para poder tirar meu filho da desobediência? Isso que a gente falou, mas aqui é de forma listada, de forma mais direta. Para você entrou no curso, já pega esse guia, já lê para poder apagar o incêndio. Depois você começa a fazer o curso que já vai ver muito resultado. Vai receber o e-book de como lidar com a culpa materna, porque a culpa é sim o que mais tem afastado as mamães de ter uma maternidade saudável. E vai ter acesso a masterclass sobre as fases do desenvolvimento infantil e como que isso impacta, tá, o comportamento da tua criança. Então, além de o curso ter um módulo sobre desenvolvimento infantil, aqui também você ainda vai ter mais uma aula de 1h20 aprofundando sobre isso, para você tirar aí todas as suas dúvidas e melhorar a questão quanto à criança. E aí eu pergunto de vocês, né? Putz, Suzane, quanto que tá esse curso? Gente, hoje o curso está custando
R$ 497. Ai, tem uma palavrinha aqui na frente que não está sumindo. R$ 497. Aqueles bônus, tanto o atendimento em grupo, quanto o guia, o e-book, a Masterclass, se eu fosse vender hoje para vocês, de um por um, de forma separada, você investiria 845. E aí daria um valor total de 1.342 hoje para você adquirir o curso e comprar esses bônus. Só que de verdade não é esse valor que eu vou te cobrar para você que está aqui na Masterclass, tá? Por quê? Porque eu digo que eu honro aquelas pessoas que dão o primeiro passo, aquelas pessoas que estão decididas verdadeiramente a mudar. Então, meninas, a minha proposta para vocês hoje, vocês terão 24 horas, terão até amanhã, às 23h59 para decidir entrar logo nesse time, já enfiar o pé na parede, dizer assim, na porta, dizer, chega, eu não aguento mais viver essa maternidade. Não aguento mais me agredir meu filho. Então, para vocês, meninas, vai sair no valor de 197. Olha só, de 1.320, você vai levar todos os bônus, o atendimento ao vivo ali, presencial, online, por 197. O curso, os bônus, por 197. Você ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 20. R$ 20, a maioria das vezes, o brinquedinho, o lanche, a batatinha, que teu filho começa a fazer birra e você acaba pagando para poder diminuir ali aquele atrito. Você está tendo aqui um desconto de R$ 1.145 para você adquirir esse treinamento. E esse curso, nós vamos estar colocando várias atualizações. Você tem direito a assistir quantas vezes quiser, no teu horário, porque ele vai estar gravado. Suzane, mas os encontros ao vivo, se eu não conseguir participar. Todas as nossas reuniões ficaram gravadas e você terá acesso para assistir por um período de 1 ano. Então, por 1 ano, você vai estar no nosso grupo do WhatsApp, vai estar sendo guiado e orientado por mim. Lá nesse grupo não vai ser trancado para você não falar, lá justamente é um lugar de voz. Todas as dúvidas, eu fiz aqui esse módulo, fiquei na dúvida, Suzane, é lá no grupo, eu vou estar respondendo todas as questões para vocês. É você ter uma psicóloga, especialista no comportamento do teu filho, 24 horas acessível, tá? Então, quantas mães ficam aflitas e dizem, cara, será que tá certo? Meu filho tem 10 anos, fez cocô na escola, na roupa, será que tem algum transtorno? Então, são coisas que parecem ser simples, mas que tiram o sono das mães. Tem mães que me mandam vídeo, Suzane, está normal esse comportamento dele, né? E é isso que você vai ter acesso. Vai ter direito a ter essa consultoria por 1 ano, para você que adquiriu o Calma Mãe. Então, por 197 ou em 12 vezes de R$ 20, realmente não tem como ter desculpa, gente, de verdade. Os meninos estavam da minha equipe falaram, Suzane, vamos colocar 497, 397. Eu digo, não, para essa primeira turma, eu vou colocar nesse valor de 197. Amanhã, a partir das 23h59, então a partir do dia 9/8, você não conseguirá mais nesse preço e não conseguirá mais com esses bônus. Isso aí você pode ter certeza. Então, é realmente uma oportunidade para você, mãe, que está aqui, tá? Para você, mãe, que já faz parte da nossa comunidade e que quer de verdade mudar a tua forma de pensar, a tua forma de guiar o teu filho e poder fazer de verdade, ser uma mãe gigante e transformar os filhos em gigantes, tá? E aí, meninas, a nossa aula, a gente finaliza por aqui. O link vai estar na nossa comunidade, na comunidade Mães de Gigantes. Então, você clica nele, vai para ter acesso a comprar e garantir. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar amanhã o grupo aberto de 10 às 11 horas. Você vai poder fazer perguntas sobre o curso, qualquer dúvida que você tenha ficado. Eu vou estar respondendo vocês nesse tempo. Depois a gente tranca o curso, a comunidade, mas você tem até as 23h59 para adquirir nesse valor de 197. Você pode parcelar no teu cartão de crédito a R$ 20, que sai menos do que hoje um cafezinho com pão de queijo na padaria, né? Só que aí é por mês. Sendo que a transformação que você vai ter na tua maternidade, na tua vida, de verdade, eu quero depois só ouvir os comentários, os depoimentos de vocês, tá bem? Eu vou abrir aqui, vou parar de compartilhar a tela. Ai, meu pai, fechei, não acredito. Ah, voltei. Eu achei que eu tinha fechado na cara de vocês, não é possível. Parar aqui a apresentação, deixa eu voltar aqui com vocês. E eu estou aqui à disposição de vocês,
Quem tiver pergunta, quem fica para o final, sempre tem coisa boa. Você pode fazer pergunta, que aí a gente vai estar respondendo aí. Nós temos 20 minutos para você que pode e quer tirar alguma dúvida, tá? Você pode clicar no teu microfone ou levantar, apertar nessa mãozinha, que aí e aí você pode perguntar. Se não houvermos perguntas, eu vou ter que desejar para vocês uma boa noite, viu, meninas? Dou-lhe uma, deixa eu ver aqui se tem no chat. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem, meninas, já que não temos perguntas, eu quero agradecer a presença de vocês. Se foi importante para você, você vai me ajudar muito, sei lá, na comunidade, você colocar por que foi importante para você, em que valeu a pena ter dedicado esse tempo agora aqui para a gente estar assistindo essa aula, tá bom? Grande abraço, fique com Deus.